Olá a todos, estou aqui hoje para mostrar um pouquinho da estratégia que eu tenho usado ultimamente para estar fazendo os trades, tá? Aqui tanto os mais curtos de scalp quanto os mais longos de swing trade ou hold, tá? Para quem me conhece já há mais tempo, eu gosto de usar bastante médias móveis, bandas de Bollinger e RSI, né? E é exatamente essa etapa aqui. Às vezes eu mudo um pouquinho ele, eu estudo muito, gosto muito de estudar, eu já trabalho com trade há 16 anos, mas ainda assim eu gosto de estar sempre buscando novidades. E a média móvel Google é uma que eu não usava e comecei a usar recentemente, então adaptei o meu setup, tá? Eu não tenho só esse, eu tenho outros, aqui no mesmo canal eu já tenho outras estratégias que eu coloquei lá, tá? Eu abro uma estratégia, abro outra para confirmar, tá? Mas tem sempre aquela que eu uso mais no dia a dia. Hoje é essa daqui a que eu tenho usado. E o que eu fiz aqui, tá? Depois, mais à frente, eu vou mostrar esse setup mais completo que eu tenho com vários indicadores, mas o coração da estratégia é isso daqui, que é o que eu vou mostrar para vocês. E eu também procurei limitar a 3 indicadores, porque, se eu não me engano, a versão grátis do TradingView permite 3 indicadores. Eu não lembro se são 3 ou 5. Então, eu coloquei com 3, que são os 3 mais importantes. Já é suficiente para fazer a operação nessa estratégia. E vou mostrar para vocês hoje aqui como que eu configuro ele, tá? Então, eu uso, né, bandas de Bollinger, uso a média móvel RU de 55 períodos e o RSI, tá? Eu vou esconder aqui a média, vou deixar só as bandas de Bollinger, vou tirar até o preço aqui para mostrar para vocês, tá? Eu uso a banda de Bollinger com padrão, tá? De 20 e de padrão de 2, é o que vem já como padrão. Eu tiro só a média móvel base dela, que é a média móvel de 20 aritmética, porque eu uso a RAW para me guiar. Deixo as bandas superiores e inferiores em azul, que é como eu gosto, e o fundo eu coloco em cinza aqui, com 30%, só para poder dar essa visão, tá? As bandas de Bollinger eu gosto porque ela me dá uma visão clara da tendência do preço, né? Então aqui você consegue ver, ó, aqui está subindo, aqui reverteu e começou a cair, vendo? Ó, aqui, né, veio de uma queda, começou a subir, recuou um pouco e depois subiu, ó, caiu, subiu. Então você consegue ter uma ideia do que está acontecendo só olhando as bandas de Bollinger. Quando você coloca bandas de Bollinger e preço, aí fica mais claro ainda, tá vendo? Vem subindo, 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 recuou, aí tentou subir, recuou e veio embora caindo, né? E assim vai. Aqui, ó, aqui foi, subiu, consolidou, fez um pullback para dar uma outra subida, consolidou um pouco e caiu. Então, e as bandas de Bollinger, ela te mostra um pouco desse desenho do mercado. Eu gosto muito, eu sou muito visual. Aqui a média móvel RU, eu vou colocar primeiro ela puro, tá? Ela simples, ó, média móvel de RU. Porque se você estiver usando, por um acaso, é, a própria Binance, ou acho que deu algum erro aqui, quando dá um erro aqui. Você tem que salvar e dar um refresh aqui. Vamos dar um refresh. Vamos lá, colocar RU. Agora foi. Agora eu estava comentando, às vezes se você usa um outro software, ele pode não ter esse RU Suite que eu vou mostrar para vocês, então você pode usar a média móvel RU de 55 períodos, né? E aí bota a cor que você quiser nela, por exemplo, laranja. E aí, né, o que acontece? Ela te dá uma visão mais clara da tendência e das reversões. Eu gosto muito. Tá? Quando está acima dela é alta, quando reverte, faz uma correção. Tá? Então eu tenho usado mais a RU. Mas eu prefiro usar esse daqui, que já vem pronto, e ele me mostra uma banda, como em forma de banda, um pouco mais larga, né? E nas cores verde e vermelho, se está em alta ou se está em baixo. Ela já está pronta, tá? Então é o indicador RU Suite do autor em sílico, tá? E, por último, eu tenho usado esse RSI com divergências aqui, que é o RSI
Divergence Indicator with Alerts, do JTrading. Esse daqui, uma coisa que eu fiz de mudança foi que eu vim aqui no valores, eu não mudei nada, e no estilo eu vim aqui atrás na linha do meio, que é a linha 50, e coloquei ela branca. Ela vem em cinza, eu coloquei branca para ela ficar mais destacada. Depois vocês vão entender o porquê. Que é essa linha aqui que está mais clara aqui no meio. Tá? Então, basicamente é esse aqui o meu setup que eu uso. E aí, como que ele funciona? Tá? Eu estou aqui no... Por exemplo, estou testando agora com o Bitcoin em 4 horas. Depois eu vou passar por outras moedas e outros tempos gráficos, só para a gente ver. Né? Eu uso algumas confirmações. Né? Vamos pegar um momento em que ele esteja... Aqui, ó, por exemplo, ó, subiu, ele veio lateralizando aqui e tal. A gente estava querendo entrar numa operação. Então, o que a gente fez aqui? Esperou, 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 né? E aí ele fez um movimento e fez um candle grande vermelho aqui. Né? A média ficou vermelha. As bandas de Bollinger abriram, né? E o que a gente chama de boca de jacaré. E quando fechou esse candle grande vermelho aqui, nesse momento, o que estava? Nós tínhamos as bandas de Bollinger sendo rompidas para baixo, candle vermelho, a média rua aqui vermelha e o RSI abaixo de 50, porque essa linha aqui é mais clara, é o 50, então acima de 50 é compra, abaixo é venda. Então, eu tive a indicação, a confirmação dos três indicadores. Tá? Outro que eu gosto muito de usar são os rompimentos de pivô. O que é isso? Né? Por exemplo, deixa eu dar um zoom aqui, deixa eu apagar isso aqui, cliquei sem querer. Eu tinha aqui esse fundo, né? O preço subiu, quando voltou, eu gosto de entrar no rompimento desse fundo. Aqui. Então, foi uma confirmação múltipla. Ó. Vermelho, média ficou vermelha, bandas de Bollinger abriram, né, esse candle vermelho, e aqui já estava abaixo de 50. Então, nesse momento, você consegue entrar. Tá? Eu gosto de esperar o candle fechar, porque às vezes ele espeta e volta. Né? Nesse caso, ele fechou, né? Nós entraríamos numa operação, por exemplo, ó, operação vendida aqui, nesse ponto. Né? E aí, como que a gente coloca o stop? Né? Tem algumas formas. Uma é colocar em cima da média. Deixa eu tirar aqui esse magnético que atrapalha. Em cima da média, que é a reversão aqui. Mas como o candle veio de antes aqui, eu gosto muito de colocar um pouquinho acima do topo dele. Aqui. E aí ele me mostra aqui, ó, 5,85%. E aí, o que eu faço? Tem algumas formas de operar isso, né? Primeiro, quando o percentual é alto, como esse aqui, 5,85, eu uso 1 para 1. Então, eu venho aqui e boto mais ou menos 5,85. Isso é difícil de 5,87, mais ou menos isso. Pronto. Eu coloco assim. Tá? Quando ele está mais curto, eu coloco 1,5 ou 2. Então, eu uso de 1 para 1, a relação de stop para alvo, 1,5 ou 2. Tá? Só que tem mais outra coisa que eu costumo fazer, que é o seguinte, por exemplo, nesse caso aqui, tá? Nós colocamos ó, logo no candle, no próximo candle ele já bateu nosso alvo aqui. O que eu gosto de fazer? Às vezes eu fecho só 50% ou 75% da operação. Aí o que eu faço? Eu movo o stop já no lucro para o ponto de entrada, um pouquinho acima do ponto de entrada, e deixo o restante andar. Tá? Nesse caso aqui, ó, ele chegou a bater aqui embaixo, ó, 15%, aí recuou até o meio aqui, depois ainda chegou a vir buscar um 18% aqui. Aí você pode ver até onde você quer esperar ou não. Tá? Mas aí é uma estratégia muito legal. Outra coisa que eu gosto de fazer também, às vezes, é o seguinte: à medida, deixa eu colocar agora isso aqui, que a operação começa a andar, eu começo a mover para o fundo do candle anterior. Né? Então aqui eu botei o fundo anterior. Aí ele veio aqui embaixo, subiu um pouquinho e tal. Quando ele perdeu este fundo aqui, o que eu fiz? Né? Eu poderia fazer, eu moveria para o fundo desse candle. Aí fechou o candle grande, eu coloco no dele. Fechou esse daqui, eu coloco aqui.
Fechou o próximo, eu coloco aqui, e aí provavelmente aqui, ó, eu coloquei nesse, esse candle anterior aqui, ele veio e me estopou aqui nesse ponto aqui, tá? E aí, se nós entramos aqui em cima, a parte final que nós fechamos, teria dado 11%, tá? Se você operar alavancado, por exemplo, em 5x, 11 vezes 5, 55%. Você poderia ter ganho aqui 5, quase 6%, que vezes 5 daria 30%, né? Vamos supor, na metade do seu trade, mais 55% na outra metade, tá? Então é bem interessante. Esse setup aqui ele funciona bem na maioria dos casos, tá? Aí vamos continuar. Aí você fez isso daqui. Aí veio aqui, né? Ele veio, lateralizou, começou a subir forte e ficou verde, tá? Ele ficou verde. Eu não gosto de entrar assim, ainda mais quando vem de uma queda longa, já numa reversão assim. Eu gosto de esperar ele vir aqui tocar na média. E quando toca na média, aí eu olho meu setup todo. Ó, tocou na média, não. Ó, esse candle aqui tocou na média, né? Tá verde e o RSI acima de 50. Então, por exemplo, eu poderia entrar comprado aqui. Agora já é posição comprada, mais ou menos aqui, ó. E aí, por exemplo, podemos botar no fundo desse candle aqui, que essa espetada que ele deu aqui é mais que o anterior aqui, mais que a média. Eu colocaria aqui que está dando o quê? 4%, tá? Então, viria aqui, por exemplo, eu colocaria mais 4% aqui. 4,4, né? Acho que bateu, né? Bateu aqui, ó. Logo aqui já chegou. Se não chegasse aqui, teria chegado aqui em cima, tá? Porque ele não perdeu o fundo e veio lá, tá? E aí, a mesma coisa que você poderia ter feito. Você poderia ter só vendido 50% aqui, 75%, alguma coisa assim, deixado o restante, ó, que ele veio, não pegou o seu stop, veio. Se bem que se você tivesse subido o stop, talvez aqui tivesse pego o seu stop. Você ganharia aqui, na outra metade você não teria ganho. Se você não tivesse mexido no seu stop, se o, como aqui era um stop bem baixo, você poderia até deixar, e ele andou bastante, depois ele veio aqui e chegou até a 24% quando chegou nesse topo aqui de ganho. Que, por exemplo, vezes 5 de alavancagem daria 120%. Tá? Então, vocês veem como funciona bem isso daqui. Usando com um pouco de cuidado, né? Eu gosto sempre quando tem, assim, quando tem umas quedas, tipo assim, ó, tá clara a tendência de alta aqui. Aí houve aqui um certo recuo quando ele rompe, né? Aí o que eu faço quando ele rompe aqui, né? Aí eu vejo, ó, candle verde, média verde, RSI acima de 50, beleza. Eu gosto sempre que tem um rompimento de pivô. Então aqui, ó, seria o pivô aqui, ó. Então nesse ponto aqui eu entraria mais uma vez, ó. Vamos lá mais uma vez, entraria comprado nesse ponto aqui, o stop aqui na média, 4,70, né? E cadê 4,70? Logo, logo você conseguiria 1 para 1. Tá? Nesse caso em especial, como ele está mostrando muita força aqui, ele veio, subiu, recuou e deu esse pique assim, você poderia usar um e-mail ou dois até. Tá? Se você usasse um e-mail que seria mais um em 30, seria 6, né? Uns 6%. Pegaria também aqui fácil. E até o dobro, que seria 9 e pouco, você teria pego também. Tá? Então aí vai um pouco da gestão de risco de cada um. Vamos pegar então agora aqui, deixa eu só limpar esse cara aqui. Vamos pegar uma outra moeda que eu nem testei aqui qualquer. Eu sou apaixonado por Ethereum, né? Vamos pegar o Ethereum aqui. Vamos botar o Ethereum 1 hora, por exemplo, tá? Vou mandar um pouco para trás aqui. Escolher um período qualquer. Que não esteja viciado, ó. Eu gosto de pegar quando tem uma lateralização, para a gente começar a partir dali, ó. Então tá meio que lateralizando aqui, né? Teve uma queda aqui que não foi brusca, não tem candle grande, nada. E aí quando teve o rompimento aqui, que eu acho que é um pouco mais forte, o RSI mostrou força. Você tem também que ver força do movimento. Outra coisa importante também
de olhar ó, é o volume, tá? Botei o volume aqui, ó. E aqui começou a entrar volume. Então, ele consolidou quando ele rompe o pivô aqui. Você tem candle verde, você tem média verde, você tem RSI para cima. Você poderia entrar aqui. Aí você entra com uma posição comprada, stop na média, ou aqui tanto faz, ou no fundo desse candle aqui, né? A diferença é mínima de um para o outro. Aqui deu 1,9. Por quê? Agora nós estamos no gráfico de uma hora, então os percentuais eles são menores, né? E aí você poderia colocar 1,9, que chegaria fácil, rápido, né? Ou até 1,5, 2, que você ganharia aqui fácil. Você poderia depois ir levando o restante da sua operação, né? Até que houvesse a virada lá grande. Tá? Então, funciona assim, funciona bem, tá? Vamos pegar outro caso, uma reversão. Aí você veio, né? Veio, pá, 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 aqui começou, né? Ficou vermelho aqui, mas, olha, o nosso indicador aqui, o RSI, ainda não está abaixo de 50. Aí veio, deu esse picozinho aqui, e aí, olha que legal, o próprio RSI já te deu uma divergência, dizendo, ó, chance de cair, né? E aí o que aconteceu? Ele veio, aí eu falo para vocês, ó, marca o pivô, que é o fundo anterior, tanto o fundo anterior quanto o topo são pivôs, né? Então ele veio aqui, ficou vermelho. Ele superou esse ponto aqui, na hora que ele superou esse ponto aqui, você já tinha um RSI abaixo de 50, o candle vermelho e a média vermelha. Então você entraria vendido aqui. Aí você vem aqui, posição vendida. Pá, né? Coloca aqui acima da média ou desse candle aqui, é muito próximo, 2,8, né? Seu target aqui, 2,8. Que seja, tá ruim de marcar, mas que seja. Vai chegar fácil, né? Que ele veio até aqui embaixo. Então, você conseguiu, ainda ganhou mais, se você deixou o restante para você carregar, tá? Aí veio, beleza, veio, você fechou sua operação, daqui a pouco ele começou a subir, né? Mas aquilo que eu falo para vocês, espera ter um pouquinho mais de força, tá? Então, por exemplo, ó, vamos marcar aqui, né? Ele veio aqui, mostrou, ele chegou aqui, ele recuou, e aí vamos esperar ele romper esse topinho que ele fez aqui. Fez o topinho, o pivô, quando ele romper o pivô, o que acontece? Nós estamos numa posição bem melhor. Candle verde, média verde, RSI acima de 50 fácil, né? Mostrando bem mais força. Então você, de novo, marca o stop aqui, né? 1 para 1 fácil e você andaria para caramba para cima, tá? Então, funciona bem. Pega mais um último exemplo aqui, ó, legal. Ó. Aí ele subiu, lateralizou um tempão. Pá, 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 pá. Consolidou, né? E aqui, ó, é, nesse candle aqui já teve uma força maior do volume, ó, tá? Aí o que eu falo para vocês, eu gosto muito de esperar o que ele faz a força recuar para depois, quando ele vier na confirmação, a gente entrar. Então você marca o topo, o pivô, ele veio aqui, testou aqui embaixo, quando ele voltou, que ele passou do pivô, é que eu entraria. Tá? O pessoal gosta de antecipar e muitas vezes ele não chega a romper. Então, entraria aqui, stop aonde? Bota abaixo da média, 2,45 e target, vamos botar 2,45. Aqui, pronto. Já atingiria o seu target fácil aqui na frente. Ó. Tá? Então, é uma estratégia que tem funcionado muito comigo, tá? Agora, eu tenho usado muito desculpa, em gráficos de 1 hora e 4 horas, tá? Quando você começa a usar em tempos gráficos bem menores, ela também funciona, mas você tem uns percentuais bem menores, tá? Aí você tem que tomar um pouco mais de cuidado, tem que ser muito mais estrito com as coisas que você faz. Por exemplo, aqui, ó, lateralizou, lateralizou, aí começou a ganhar força aqui, você marca um pivôzinho aqui, né? Chegou aqui, rompeu, você poderia entrar,
mesma coisa. Só que olha só a diferença quando você opera, e são os famosos scalps, tá? 0,5%, tá? Então você colocaria, ah não, desculpa, eu fiz a operação vendida aqui, eu fiz o contrário, desculpa. Operação comprada, comprada. Ah, então aqui, ó. Tum, tum, tum. Tá. 0,37%, tá? Aí chegou no 0,37, 39 que seja. Você consegue aí. Vezes 5% dá quase 2%, tá? Então você pode brincar com isso fazendo seus scalps ao longo do dia. Eu fiz aqui no gráfico agora de 15 minutos. Tá? Eu acho sempre mais prudente fazer essa relação 1 para 1 e você expandir um pouco para 1,5 ou 1,2 quando você tiver bem mais confiança, tá? Vamos voltar aqui de novo por 4 horas, pegar mais um último exemplo aqui qualquer. Pegar Solana, por exemplo, tá? Deixa eu esconder os desenhos aqui. Quando eu mexer no desenho vai aparecer tudo, mas enfim, vou ficar um gráfico mais limpo aqui. Ó. Quando você pega essas tendências assim grandes, então, você surfa que é uma maravilha, tá? Vou pegar um período de lateralização, qualquer, ou aqui, né? Vou pegar uma reversão aqui, ó, veio caindo, caindo. Quando começou a reverter, você entra, ó, candle verde, média verde, acima de 50, não. Você espera primeiro ele recuar e romper o pivôzinho anterior. Aí, quando ele faz o pivôzinho anterior, que é esse cara aqui, tá? Aí ele veio aqui, não rompeu, voltou. Quando ele rompeu aqui, você entra, né? Aí você entra comprado, aqui, bota o stop na média ou no candle, que for mais baixo. Nesse caso, ó, como eu estou em 4 horas, aí os percentuais ficam maiores, 6,7%. Então eu venho aqui e vou botar 6,7%. Pronto. Tá? E já pegou fácil ali na frente. Logo no candle seguinte, já bateu sua meta. E aí, claro que você poderia deixar 50% da sua operação para andar e surfar até onde fosse. Tá? Então, assim, a estratégia é bem simples. Né? Deixa eu mostrar o meu setup completo agora. Tá? O meu setup completo, vamos voltar de novo aqui, por exemplo, para o Bitcoin. Tá? O que eu tenho aqui? Né? Eu uso também essa média aqui, ó, uma média suavizada SMMA de 144, que é essa média laranja, que eu também uso ela para me dar uma tendência de médio a longo prazo, tá? Então, por exemplo, acima dela é bem mais fácil se fazer compra, abaixo dela é bem mais fácil fazer venda. Não quer dizer que não vai fazer venda se ela tiver, se eu tiver acima dela, mas eu faço com mais cautela, eu faço com alvo menor, tá? Então ela é mais um filtro que eu uso. Eu uso também o estocástico padrão, tá? 3, 3, 14, 14, padrão. Mudo só as cores aqui, que eu gosto de uma corzinha um pouco mais clara, mas padrão. Por quê? Muitas vezes, né, o RSI ele está te dizendo que, por exemplo, aqui, ó, quer ver? Ó, nesse caso aqui, ó, o RSI estava baixo, o estocástico estava baixo. O RSI andou um pouquinho veio para 50, o estocástico já está lá em cima. Aí, se eu vou fazer uma venda, eu gosto de esperar o estocástico começar a baixar aqui. Tá? É mais um filtro que eu uso. Tá? Por exemplo, aqui ele subiu, quando tocou que ele começou a reduzir, ó, é mais um outro confirmação que isso aqui está indo para o caminho legal que eu gostaria. E por último, eu uso esse aqui também, esse Sell Buy Rates, tá? Que é esse indicador aqui, ó. Sell Buy Rates, do Loneson, esse autor aqui. E eu também gosto de usar ele para me dizer se está tendo mais venda ou mais compra, a tendência principal, né? Aqui, ó, tava bem começou a reverter, já ficou vermelho, ficou. Então aqui eu estou com RSI abaixo, estocástico caindo, né? E ainda tem confirmação aqui. Mas assim, esses dois indicadores aqui, às vezes se tiver com algum tipo de divergência, o RSI
e a médio e banda de Bollinger estiverem me falando alguma coisa, eu vou, mesmo sem eles às vezes. Depende muito da situação e um pouquinho mais de experiência. Mas só para vocês entenderem a figura como um todo, tá? Agora, esse setup um pouco mais limpo aqui, com esses 3 indicadores só, já é praticamente suficiente para você fazer uma operação legal. Por exemplo, agora, vamos olhar agora aqui nesse momento ao vivo, tá? Ó, a Sol, né? O que está acontecendo nesse momento aqui na Sol? Ó? Ele vinha de queda, tá vendo, no 4 horas, começou a funilar as bandas de Bollinger, né? A média também afunilou, tá fraquinha aqui, para ver que as cores estão bem fracas aqui, né? E está querendo, o RSI para cima, está querendo estourar para cima, não é? Então, o que eu gostaria de esperar aqui, né? Que as bandas fossem rompidas e também o pivô anterior. Então, o que acontece? Eu entraria aqui na Solana como compra se rompesse esse 107 aqui. Estamos no 107,72, ele está no 103,57. Então, o que é legal, porque ó, ele veio, rompeu a banda de Bollinger, tá voltando para testar, para depois ele vir com força. Aí sim, eu entraria quando ele mostrasse mais força, tá? É assim que a gente trabalha. Vamos pegar um outro ao vivo, Bitcoin, como é que tá? Estão todas mais ou menos na mesma situação, tá vendo? Só que eu usaria esse pivôzinho aqui, ó, desse nível aqui. Então, no caso do Bitcoin, ele teria que superar o 41.580 para eu poder ir, tá? Só que ele está no 40.200. Tem bastante linha para queimar até chegar lá. Então, estaria mais longe. A Solana parece que está mais próxima, né? Ethereum, mesma coisa. Ethereum também estaria aqui, tá? Então, isso que eu tinha para mostrar para vocês. É uma estratégia bem simples. Claro que depende de uma análise do contexto, mas se vocês seguirem ela a risco e forem exercitando bastante, a chance de sucesso é grande. O que eu recomendo é que não saia usando ela. Você primeiro coloca ela no seu gráfico, tenta entender, simula o passado, e aí, no presente, o que vocês podem estar fazendo é primeiro, antes de fazer uma operação de verdade, simula a operação, vai marcando as linhas no gráfico, acompanhando até que você fique mais confortável com o setup para você usar. Tá bom? Então, se gostou, por favor, curtam e se puderem também se inscrevam no canal. Um abraço.